Saúde, bom dia a todos. Meu nome é Floriano da Silva, sou orientador pedagógico aqui na escola e sou um dos lideranças da comunidade. Eu nasci em Itapiranga, aqui oeste de Santa Catarina mesmo, município de Itapiranga. Eu vou falar um pouco da história da aldeia aqui, como começou a aldeia. Então, antes de a gente vir para cá, nós morávamos na aldeia Maciambu. Mas sempre meu pai lutava pelo lugar maior, lugar melhor. Então, final de 99, a gente ganhou indenização através da mitigadora da BR-101, duplicação do BR-101. Então meu pai comprou esse lugar para a gente morar, porque aqui é lugar maior, lugar mais assim, tem mais espaço para a gente fazer a nossa plantação, porque lá em Maciambu era bem pequena, só tinha 5 hectares, então bem pequena mesmo. Aí meu pai comprou esse lugar, procurava vários lugares para comprar, mas ele gostou mais desse lugar por causa da cachoeira, do rio que passa dentro da aldeia. Então ele comprou esse lugar, que é mais afastado também da cidade e mais tranquilo, calmo. Então por essa razão também minha mãe escolheu o nome para essa aldeia, Aldeia Marangatu, que é a aldeia da paz, aldeia da harmonia. Então ela escolheu esse nome. E quando a gente chegou, primeiros moradores que entraram aqui foram 7 famílias, final de 99. Se não me engano, dia 15 de novembro entraram aqui, de 99. E eu cheguei aqui, era dia 11 de fevereiro de 2000. Então, quando eles chegaram aqui, tinha só uma casarão, não tinha morador, tinha luz. Então eles se acomodaram nessa casa, 7 famílias. Mas depois eles já primeiro eles construíram uma casa de reza, que é indispensável para nós, para a comunidade de Guarani. A casa de reza é muito importante para nós, que é a base de tudo, né? É lá que a gente aprende com mais velhos, o mais velho repassa seu conhecimento, sua sabedoria para seus netos. Então, a casa de reza é bem importante, que é a nossa fortaleza, né? A casa de reza. Lá também, quando as pessoas ficam doentes, eles fazem tratamento dentro de casa de reza. Então é bem importante mesmo. Então construíram uma casa de reza. Depois eles construíram a casa para a família, né? Casa de barro mesmo. Cobertura de taquara. Então assim começaram. Já fazia também a sua plantação, como milho, feijão, essas coisas já começaram a plantar também. Então, mas depois meu pai, o meu irmão, eles lutaram também para ter escola dentro da aldeia. Aí eles conseguiram. Primeira sala de aula que saiu foi em 2002. Foi inaugurada em 2003.
Primeira sala de aula, só uma sala de aula, uma cozinha e uma merendeira. Contrataram um professor, mas com o decorrer do tempo, aí aumentaram a sala de aula e também aumentou também a população, que cada vez mais chegaram, né, de vários lugares, de Rio Grande do Sul, São Paulo, daqui perto mesmo chegaram também, algumas famílias, então aumentou a população também. Então assim começou o acesso da aldeia não era tão difícil, era fácil de entrar, fácil de chegar na aldeia, então não era difícil. Mas a população sempre está oscilando, um entra, um sai. Antes já tínhamos 200 e pouco pessoas, mas hoje é bem pouco, aproximadamente tem 150 pessoas, 48 famílias. Então, em 2002 também saiu construção de posto de saúde. Só tinha 2 para repartições, mas o ano passado construí mais uma sala de consultório. Então tem posto de saúde também. Então, assim, cada vez mais aumentaram a população. E hoje a comunidade, nós plantamos nossas sementes, milho, todo ano a gente planta, né? Um pouco. Tem pomares de laranja, ameixa, pitanga, tem vários tipos de frutas também. E quando chegaram, primeiro cacique foi o meu pai, depois veio outro cacique, assim vai. Eu também já fui cacique. Atualmente cacique é meu sobrinho Irineu Benites. A importância da escola na comunidade, porque nossos filhos não precisam sair fora. Aí eles ficam estudando na aldeia mesmo. Porque lá na cidade é mais complicado para a gente sair, para os nossos filhos saírem, né? Porque a gente não tem condições de pagar transporte, materiais escolares, então a escola fica aqui na comunidade mesmo, e isso é importante para nós. E a gente recebe os alunos de fora, aí a gente aproveita também já a vender nosso artesanato para os alunos que vêm aqui na nossa escola. Tem trilha, que a gente leva os alunos explicando no caminho as plantas, ervas medicinais. Então tem trilha lá em cima, que todo ano acontecia fazer a trilha com os alunos de fora, mas só que esse ano não dá por causa da pandemia, né? Aí esse ano não vai ter a trilha com os alunos de fora.